Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo e essa é mais uma aula do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje a gente vai ver um gênero textual novo para nós. A gente não trabalhou esse ano ainda, que é o gênero entrevista. E, como a gente falou nos outros gêneros, todo gênero textual, todo texto tem uma função. A função do gênero entrevista, ela é informativa, ou seja, é transmitir informações. E tem alguns tipos de entrevista. Olha aqui. A entrevista de emprego é aquela que a gente faz quando quer se candidatar a uma vaga de trabalho. Então, o pai, a mãe de vocês, o tio, aquelas pessoas mais velhas que já trabalham, quando vão procurar um emprego, fazem uma entrevista. Elas conversam com a pessoa que é responsável por saber se ela está apta, se ela tem capacidade para assumir aquele trabalho. Então, uma pessoa vai fazer perguntas a ela e ela vai responder. Essa é a essência do gênero entrevista. É um gênero que reúne perguntas e respostas. É diferente, por exemplo, de uma conversa, que é uma troca de informações, ou de um debate, que são pessoas defendendo pontos de vista e argumentando, em que pode ser que as duas perguntem e as duas respondem. A entrevista, basicamente, uma pessoa pergunta, a outra pessoa responde. O entrevistador pergunta, o entrevistado responde. Tem também a entrevista psicológica, que também pode ser para uma entrevista de emprego ou para qualquer tipo de outra função, né? Digamos, por exemplo, que uma escola vai contratar um professor. Então, um psicólogo ou uma psicóloga faz uma entrevista com esse professor ou com essa professora para saber se ele tem paciência, se ele sabe lidar com as coisas de uma sala de aula, se essa pessoa tem autocontrole, porque precisa de tudo isso para lidar com essas ferinhas na sala de aula. Existe a entrevista social. Essa geralmente é usada em programas sociais. Por exemplo, o Bolsa Família, né? Para saber se uma pessoa realmente precisa daquele Bolsa Família para ter uma vida mais digna, uma pessoa, geralmente um assistente social, faz perguntas para aquela pessoa e ela responde. E o assistente social vai perceber se ela precisa mesmo daquilo ou não. E a principal, quando a gente fala em entrevista, e é a que a gente vai falar mais hoje, é a entrevista jornalística. Como eu falei no começo, ela é um gênero informativo. A entrevista jornalística, ela tanto pode ser a matéria, no caso, pode ser a entrevista em si. Por exemplo, uma revista, eu posso colocar lá na capa, entrevista com o professor Paulo. E a matéria toda lá nas páginas vai ter tudo que me perguntaram para mim e tudo que eu respondi. O texto vai ser a entrevista. E a pessoa que escrever vai escrever tudo que for respondido e tudo que foi perguntado, sem mudar nadinha. Também a entrevista pode ser parte de uma notícia. Por exemplo, imaginem que vai acontecer uma novidade nas escolas de Santa Cruz. Então o jornalista vai lá e vai fazer o texto. Igual a gente viu quando trabalhou o gênero notícia. Vai ter o título, o subtítulo e o texto. Durante o texto, o jornalista vai dizer qual é essa novidade, essa grande coisa que vai acontecer. E no meio do texto dele, ele coloca alguma coisa, por exemplo, que o prefeito falou sobre essa novidade. Então, e sobre isso, o prefeito falou tal e tal coisa. Pode ser colocado entre aspas, e aí tem que ser colocado exatamente o que foi dito, inclusive se alguma palavra foi dita errada, tem que ser colocada do jeito que foi dita. Ou pode ser colocado no corpo do texto, mencionado. E aí o prefeito falou que tal coisa vai ser assim, 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 mas aí dá a interpretação do jornalista, certo? E tem
a entrevista, também como notícia, quando diz assim, fulano concede entrevista para falar sobre tal assunto. E aí é colocada a entrevista inteira, mas com comentários do jornalista ou da jornalista responsável por aquela matéria. Né? Aí a entrevista é a notícia, mas tem algumas coisas a mais, diferente do primeiro caso que eu falei, que é só o texto todo é a entrevista. Bom, eu expliquei para vocês o que é uma entrevista. Agora, quando a gente vai fazer uma entrevista, o que a gente precisa? Aqui tem alguns elementos que não podem faltar em uma entrevista. Primeiro, precisa se definir um tema. Porque não dá para fazer uma entrevista sobre todos os assuntos que existem no mundo. Né? Tem que se escolher um tema e o entrevistado tem que saber qual é esse tema. Tá? Até para ele se preparar para a entrevista. Precisa de um roteiro. Ou seja, eu preciso saber o que eu vou perguntar. Durante a entrevista, às vezes, o entrevistado pode falar alguma coisa que estimule a pessoa que está entrevistando, o entrevistador, a fazer uma outra pergunta. Mas não pode ser feito tudo no improviso. Precisa existir um roteiro, saber o que se quer saber do entrevistado sobre esse tema. Depois de feita a entrevista, é preciso colocar um título nesta entrevista. Isso independente se ela for parte de uma notícia, se a entrevista for a notícia, ou se for o texto todo só da entrevista, como eu falei, né, no caso da revista. E, claro, precisa de revisão. Todo texto jornalístico precisa de revisão. Toda notícia, toda matéria precisa ser feita e depois revisado para conferir se todas as informações ali estão corretas, se tudo foi feito como deve ser e se está bem escrito, claro, porque a gente precisa escrever bem, né? Agora, eu vou mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com uma professora de História sobre essas aulas online durante a pandemia. Vamos ver? Vamos lá! Olá, eu sou o professor Paulo e agora você vai ver uma entrevista com a professora Alana. Alana é professora de História, tem 26 anos e dá aula para o ensino fundamental na cidade de Toritama e também é professora da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, em Campina Grande. Olá, professora, tudo bem? Olá, professor Paulo. Boa tarde, tudo bem? Então, como vocês sabem, nós estamos vivendo essa realidade nova, né, em que estudantes e professores estão tendo que lidar com essa pandemia e com as aulas via computador, via celular, via tablet, pela internet. E isso traz uma série de limitações, então eu queria ver como está sendo a experiência da professora Alana, né? E a primeira coisa que eu quero saber, professora, é: você sente saudade da sala de aula? Muita, eu sinto muita saudade da sala de aula. Eu gosto de brincar com os meus alunos, eu gosto muito de conversar. Na sala de aula a dinâmica é outra, então a gente fica dando aula e no meio da aula sempre tem alguma brincadeira, sempre tem o contato. E infelizmente, por via remota, a gente perde esse contato, esse diálogo. É verdade. E qual está sendo a maior dificuldade, professora, com esse novo formato de trabalhar os conteúdos com os alunos? Acho que, acima de tudo, é o acesso à internet e a formação que nós não tivemos, né? Nem os professores, nem os nossos alunos foram formados para ter aula nesse modelo de ensino. Nós sempre tivemos um contato muito grande na sala de aula e esse modelo de ensino, ele dificulta isso. Nós não fomos formados para estar tendo aula, sim, pelo computador distante. Então, a forma de aprendizagem ela é muito diferente. Professora, você dá aula no ensino fundamental em Toritama e dá aula na universidade lá na Paraíba. É mais fácil a aula online para as crianças da escola ou para os adultos da faculdade? Para os adultos da faculdade. É mais fácil a aula para os adultos da faculdade porque eles já têm uma intimidade maior com o computador, com a internet, com esse meio de aula que a gente está tendo.
E também porque exige muita concentração. Estar aqui na frente do computador e em casa tem muitas coisas ao nosso redor que chamam a nossa atenção. Então a gente está aqui tendo aula, seja nesse formato que nós estamos fazendo essa entrevista, ou seja no formato de enviar um vídeo para o aluno assistir, tem muita coisa no exterior que chama atenção. Então, é o cachorro que late, o gato que mia, o gato que arranha a porta, a mãe que fala alguma coisa. E para os adultos é mais fácil se livrar dessas coisas que tem no exterior para poder se concentrar na aula. Certo. Uma curiosidade, você está trabalhando de casa, da sua Sim. casa, não é isso? Uma curiosidade aqui para as nossas crianças. Você se arruma para dar aula pelo computador? Eu coloco uma blusa em cima e um pijama embaixo. Na faculdade, na escola, não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer isso. Outra curiosidade, professora. Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com você até agora nessas aulas online? Eu tomei um banho de chuva. Eu estava dando aula do lado de fora de casa, ao ar livre, tendo um ventinho. E aí começou uma chuva, a área não era coberta e eu tomei um banho de chuva e a aula precisou encerrar, porque a professora estava tomando banho de chuva. Muito bem. Professora Alana, muito obrigado. Foi muito legal saber da sua experiência com as aulas online. Eu tenho certeza que as nossas crianças gostaram. Às vezes os nossos alunos assistem às aulas, participam das atividades, mas nem pensam de como é o outro lado, né? O lado dos professores nessa história. Tenho certeza que eles vão gostar de saber, os nossos professores também, claro. Muito obrigado, professora. Acho que todo mundo conseguiu entender bem direitinho como é uma entrevista, além dessa conversa legal que a gente teve. Muito obrigada a vocês, um abraço a todo mundo. Espero que em breve todo mundo possa estar junto de novo. A gente fica por aqui e até a próxima aula no projeto Educação Conectada.